Em Gálatas, capítulo 1, verso 6, diz assim: Admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Isso é muito importante porque existe o verdadeiro evangelho e existe o falso evangelho. Então é importante que nós compreendamos isso para que nós seguimos o que é correto. Verso 7, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Olha só. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Infelizmente, hoje está acontecendo muito isso, e esse Paulo está referindo isso aqui no livro de Gálatas. Então, esse problema vem de lá de trás. Pegando o que é verdadeiro e colocando coisas nele, embutindo coisas nele que não vêm de Deus. Por que é importante que nós entendamos isso? Porque o verdadeiro evangelho, ele tem poder para transformar alguém. Ele tem poder para transformar aquela pessoa pecadora, aquela pessoa que tá perdida, em uma pessoa em que Cristo pode habitar nela, né? Assim como o Espírito Santo não habita em lugar poluído, lugar imundo, Cristo da mesma forma. Mas ainda, olha só como é grave, mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Então, se um anjo vir na terra e pregar um evangelho que não é esse que Cristo trouxe, todo esse ensinamento, as duas doutrinas que Cristo trouxe, né? Se um anjo vir trazer um evangelho diferente disso, não é para colocar em prática, porque não é verdadeiro. Inclusive, essas duas doutrinas, é muito importante a gente refletir nela, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. É importante para a gente compreender isso também. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, então a essas pessoas que já conheceram a verdade através das cartas de Paulo, através dos discípulos, que seja amaldiçoado. Então, se eles conheceram a verdade e agora está querendo voltar para o mal, querendo voltar para a sujeira que eles estavam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Então, o quanto é perigoso isso? Paulo está dizendo aqui, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Por que isso é importante? Porque se uma instituição religiosa ela procura pregar aquilo que seja doce para os ouvintes, ela está pregando o falso evangelho, porque o falso evangelho ele não cai doce para muitas pessoas, ele cai amargo, porque ele fere, ele mostra a verdade. Então isso que Paulo está dizendo aqui em Gálatas é muito importante que nós compreendemos, porque o falso evangelho que Paulo está explicando aqui, ele simplesmente ele aniquila o que Cristo fez, a crucificação de Cristo, e prega o que não transforma ninguém, o que não tem poder de fazer bem para ninguém, só faz mal. E faz a pessoa voltar lá atrás, ao tempo, né, que a pessoa está perdendo com isso. Então esse falso evangelho é muito perigoso. Então o verdadeiro evangelho é o que Cristo trouxe, é os relatos de Cristo, tudo que está no Novo Testamento é o verdadeiro evangelho. É importante que nós entendamos isso. A melhor forma é lendo a Bíblia, né? Procurando meditar tudo que está escrito aqui e entender o que Cristo tem nos relatado. Aí nessa forma, então,
Cristo ele vai nos dar condição de fugir desse falso evangelho, porque só o verdadeiro evangelho que tem condições de transformar um pecador em uma pessoa que tem condição de Cristo viver nela.